Sejam todos bem-vindos ao Pod Cria, o primeiro podcast de rua dentro de um estúdio. E hoje eu tô aqui com um parceiraço barueriense também, Capivaro, e meu parceiro, meu amigo Cadu de Barueri, polícia e várias coisas que vocês vão descobrir aqui agora. Salve, Cadu, obrigado, viu? Obrigado você, meu irmão. Prazerzaço estar aqui, cara. Obrigado pra cá. Mano, é difícil, né, achar uma agenda na agenda do policial, mas a gente tá aqui pra isso, né, Não, pra mas sempre à arrumar umas disposição. brechas. Assim como acham brecha na lei, a gente acha brecha na agenda, Com certeza, com certeza. É um né prazer não? enorme estar aqui, irmão. Cadu, Obrigado. se apresenta o pessoal aí, eu acho que não tem muita apresentação, porque a galera já te conhece bem, mas se apresenta aí brevemente pra gente já começar Não, legal, nas legal. coisas polêmicas aqui. Bom, galera, prazer. Meu nome é Carlos Eduardo, mais conhecido como Cadu. Sou policial civil aqui, tô há 14 anos na área atuando. E é sonho de criança. Ser polícia para mim sempre foi sonho de criança. Há 8 anos me vi aqui no meio ambiente, trabalhando na região de Barueri. Sempre foi na região, há 14 anos trabalho aqui. Uhum, Então, hoje no meio ambiente, a gente cuida da parte de causa animal, não só disso. Delegacia tem são várias vertentes ali, né? Poluição, contaminação de solo, parcelamento regular, corte de vegetação e também tem a questão da proteção animal, que eu acabei vindo cuidar dessa parte, principalmente aqui em Barueri, nesses últimos anos aí. uhum. E você tem uma parceria grande com o delegado Bruno Lima, né? Que Exato. também é um ícone, né, da causa animal. Inclusive, a gente esteve junto na manifestação, né, Sim, do, pela do orelha lá, Orelha, né? A aquele gente vai falar domingo. logo mais sobre isso. Mas você falou aí sobre a infância. Como foi na sua infância? Teve algum momento marcante que você decidiu, putz, quero ser policial? Teve alguma coisa, alguma influência, algo que, tipo, virou a chave assim ou não? Cara, é assim, eu tenho um tio. E na época, eu tinha uns 6 anos, a gente morava em São Paulo ainda, e esse meu tio era investigador de polícia e trabalhava ali perto, na delegacia ali perto, então ele vinha almoçar na minha casa, na casa da minha mãe. Uhum. Então, toda vez que ele chegava em casa, ele eu era pequeno, 5, 6 anos, ele pegava o revólver dele, tirava, ia lá, colocava Guardava. guardava, falou: "Ah, tio, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver". E aí ele falou: "Ó, você vai crescendo, eu vou te mostrar". Ele mostrava o cabo, aí depois mostrava um pouquinho mais, falou: "Quando você for grande, eu vou te mostrar tudo e tal". E aí aquilo foi me cativando, entendeu? E Uhum. aí as brincadeiras eram sempre de polícia e ladrão, de viatura, disso pra cima e pra baixo. E você preferia ser polícia ou ladrão? Não, sempre polícia, pô. Sempre polícia, sempre o lado bom da história, né? E era época boa, que dava pra brincar disso. Hoje em dia, se for brincar, você vai ser preso, você leva um tiro, né? É verdade. Com as inversões de valor que está tendo na sociedade É, hoje, talvez o ladrão tenha mais privilégio, né? tenha mais privilégio. Infelizmente. Eu até vi um corte esses dias de um vídeo, molecada fazendo um vídeo na rua, não sei se você viu. O cara pergunta, vocês estão brincando de quê? O moleque fala de polícia e ladrão. Aí você prefere ser o quê? Polícia ou ladrão? O moleque, não, eu prefiro ser ladrão. Tipo, antigamente era de um jeito, É, né? Era de uma exato. forma, né? Você ficar. Até a gente, quando escolhia ser ladrão, a gente, não, mas na próxima rodada eu vou ser polícia, porque todo mundo queria ser policial. E hoje em dia, inverteu tanto os valores que as pessoas acham que é desabono, né? Com certeza. A profissão. Com E certeza. você, nesse contexto, né, de família, né? Eu vi que a sua mãe, né, desembargadora, É, seu pai, sim. engenheiro. Isso, isso. Nesse contexto de família que você cresceu, você acha que isso te deu uma visão como adulto agora, diferente do mundo de outras crianças da sua época, ou não? Ou isso não interfere? Cara, eu acho assim, eu acho que ah, pela minha mãe, eu fiz direito, né, eu me formei em direito, em Uhum, 2010 eu me formei na faculdade de direito na Unip aqui, em Alphaville. Pela minha mãe eu iria mais pro lado dela, né, ninguém acho que nenhuma mãe, nenhum pai quer que o filho entre pra polícia pra trocar aham. tiro, esse tipo de coisa. Mas, como eu te falei, é sonho de criança e sempre tive total apoio de ambos os lados, né, hoje meus pais não são mais casados, né, são separados há Uhum. bastante tempo, mas convivo com os 2 e o total os valores que eu adquiri na minha vida sempre foi os 2 me passaram a base de tudo, com família, com respeito, patriotismo acima de tudo, né, então, eu levo isso para minha profissão hoje. Que hoje é muito difícil, né? Você pergunta para as pessoas, né? Tipo, qual que é o sonho de vida? Muitas pessoas pensam, tipo, em sair do Brasil, em, né, fazer uma outra vida, por conta da situação difícil mesmo que o país passa, né? Por esse período difícil. E como foi para você, né? Tipo, você já se tornou policial já numa época que ainda, tipo assim, era. Não tinha esses negócios da internet que deixava a polícia exposta, né?
Que hoje em dia muitos policiais são desrespeitados por conta de vídeos que influenciam outras pessoas que estão desrespeitando o policial. Eu sei que a Polícia Civil é um pouco diferente da PM, né? Que Uhum. tá ali, né, pegando outros tipos de caso. Mas isso te impacta de alguma forma? Tipo, você acha que a internet foi um ponto negativo, mais positivo ou mais negativo pro Olha, trabalho? eu entendi. Eu acho assim, infelizmente, eu acho que a gente vive uma inversão de valores hoje na sociedade, sabe? E muito pelas mídias, não digo só pela internet, né? Mas a gente tem, pô, eu tô na instituição há 14 anos, mas há algum tempo atrás, a gente via, por exemplo, em novelas, né? Uhum, Novela de TV aberta, com algumas coisas aí que talvez não fossem apropriadas para um horário que passava, né, talvez não trouxesse tanto, a instituição família como a base. Então eu acho, isso é uma opinião, eu acho que a juventude acabou crescendo com alguns valores invertidos, sabe. E não estou falando aqui, sabe irmão, sobre uhum, homossexualismo, sobre nada disso, cara. sim, Eu, aliás, a minha opinião sobre isso, cara, a gente tem que respeitar o ser humano uhum, como ser humano. O dia que a gente entender que o ser semelhante é semelhante mesmo, cara, do que eu sou feito é do que você é feito também, e apenas uma orientação é diferente, ou o que eu gosto é de uma coisa, ou a religião que eu pratico é outra, cara, e tá tudo bem. E uhum, isso que a gente precisa entender. As diferenças, elas vão existir, mas enquanto a gente tiver respeito pelo próximo, aí a gente vai mais longe, você pode ter certeza disso. É uhum. o que eu acredito. Eu acho que isso complementa, né, as coisas. Eu acho que é, muitas coisas que são expostas na rede social, eu acho que só aflora o que a pessoa já é, Com né? certeza, Então, tipo assim, se tem um comentário desrespeitoso, tal, alguma coisa que excede ali o limite do respeito. Eu acho que a pessoa já tem aquilo e sente no ambiente confortável de fazer, né? com certeza. E isso, eu digo isso, né, porque isso me fez desistir 2 vezes de prestar, né, pra polícia, pra PM na época, né, É mesmo. 2 vezes, porque, tipo, bem na época saiu um vídeo, acho que o último foi de um cara em Alphaville, tipo assim, expulsando os PM da porta da casa dele, xingou Putz, a eu lembro mulher, disso não sei aí, se você eu lembra lembro, disso. no condomínio 5, no 6, É, alguma coisa assim. foi num dos Eu condomínios lembro. lá. Falei, pô, mano, tipo, cara, você, né, tem um esforço, tem um risco de você ser policial, o problema não é os bandidos, não é trocar tiro com bandido. O problema é você ser desrespeitado e, tipo, teoricamente não poder fazer nada. Você acha que impacta hoje em dia, né, no trabalho da polícia, tipo, famílias influentes, já entrando no assunto, né, do Orelha, que a gente, né, vê uma impunidade, que se fosse, com certeza, se fosse uma família pobre, um mendigo, alguém que não tivesse, né, apoio financeiro, já teria sido resolvido de alguma forma. Com certeza, eu acho que isso influencia, sim, de forma negativa. Eu acho que, independente de classe social, de qualquer tipo de coisa, a lei ela tá aí para todo mundo, ela tem que ser cumprida. Agora, né, falando do caso Orelha, eh, sabe, existiu ali uma coação de testemunha, e eu acho que deveria ter sido totalmente ao contrário. A gente não sei se vocês lembram do caso aqui em Osasco, do Manchinha, que Uhum, também teve um segurança lá do supermercado na época, sim. acabou matando o cachorro e tal. Uhum, Bom, o mercado veio a público e fez uma unidade de saúde veterinária para a cidade, para uhum. tentar reparar. Claro, nada ia trazer o animal Não de vai. volta, mas, poxa, a gente vamos tentar reparar o dano de alguma forma? Sinalizou, né? Foi muito É. legal. Então talvez, na minha opinião de novo, o que os pais dessa molecada devia ter feito, devia ter vindo a público, não intimidar a testemunha, mas sim falar: "Olha, meu filho errou, não foi assim que eu criei, tá errado e olha, nada vai trazer o cachorro de volta, mas nós, porque é uma família, de bens, de propriedade, Uhum, rica, que acho que tem, hotéis lá, esse tipo de aham. coisa, pô, olha, as minhas empresas vão fazer aqui uma unidade básica de saúde, vão fazer um hospital veterinário para a cidade, nada vai trazer a orelha de volta, mas vamos reparar esse dano para que outros animais possam ser assistidos. Pô, olha que legal, É. olha que saída bacana que o cara ia ter e não ia ter dado essa repercussão negativa que deu, Uhum, né? Mas as pessoas tentam se esconder por trás do poder e não é é. por aí que as coisas Tentar funcionam, né? abafar as coisas antes que, né, já Exatamente. era um assunto que se tornou praticamente internacional, né? Praticamente não, Sim, sim, foi. necessariamente sim internacional. Eu vi muitas pessoas se posicionando fora, tal, e tentar
tapar o sol com a peneira não é a melhor forma de fazer isso, Com né? certeza. Então, eu acho que houve muitos erros e eu sei que você, como policial, é difícil, né? Porque se você se posicionar, você, o delegado Bruno Lima, para se posicionar, né, meio que contra a polícia também, né? Contra a ação da polícia que foi feita, né? É assim, mas tanto o Bruno quanto a gente, né, apesar de policiais, mas a gente, quando tem que criticar, a gente tem que criticar, Uhum, porque não no sentido de ser pejorativo, mas sempre na questão de ser uma crítica construtiva. Falar, "Ó, vamos uhum, melhorar, precisa melhorar." E o Bruno, né, falando dele, ele é um cara que é o pioneiro da causa, sabe? O Cadeia para Maus Tratos foi fundado lá atrás, uhum, sabe? Então, assim, ele é um cara que luta muito em Brasília para que a gente possa melhorar as leis. E aqui a gente vai falar tanto relacionado ao caso Orelha, né, o que que se pede? O caso Orelha é um caso em concreto, mas o que que se discute ali? Se discute maioridade penal. uhum, Como que a gente vai pedir que os menores ali, os adolescentes, sejam punidos à altura se a gente não tem a maioridade penal revista? A gente precisa rever a é, maioridade penal, senão os meninos, a gente vai ver isso aí, caso de orelha, todo dia, como a gente vê, nem todos vão para a mídia, mas todo dia morre uma orelha na uhum, cidade. Então, enquanto as leis não forem revistas, a gente não vai mudar. E é isso que o Bruno, como tantos outros representantes nossos lá em Brasília, fazem todos os dias, tentar. A própria lei agora, a lei de crimes de maus tratos, ela sempre foi de 4 anos. Com a lei nossa de crimes ambientais, a lei é de até 4 anos para maus tratos de animal. O que que uhum, isso significa? Significa que uma pessoa, ao ser presa em flagrante, ela pode ter a fiança arbitrada pelo delegado de polícia em sede da delegacia. uhum, Arbitra-se uma fiança de acordo com a situação econômica do autor e responde em liberdade. Aí vem 2020 a lei sanção e altera a pena máxima para maus tratos de animais, de cães e gatos, apenas de cães e gatos, para 5 anos. Então, o que que isso muda na prática? 5 anos de pena já não permite a fiança pelo delegado de polícia. uhum, Então, numa situação de flagrante, o agressor do cão ou do gato vai passar pelo menos aquela noite na cadeia e no dia seguinte, infelizmente, por causa de audiência de custódia, acaba indo para a rua. É isso que na uhum. prática acontece. Mas você vê, a lei é para cão e gato. Então, se eu pegar um coelhinho lá, irmão, É, e pendurar, não acontece nada, é aqueles 4 anos. Então, enquanto a nossa legislação ela não for alterada de forma a trazer um freio para a sociedade, falar, olha, intimidar de fato a sociedade, uhum, falar, olha, não cometa o crime, que se você cometer, você vai responder à altura. Hoje é um convite à impunidade, é. não só na causa animal, como em tantos outros crimes que acontecem. Um É, a homicídio, gente um homicídio simples já tem 6 anos de reclusão, o cara cumpre lá, em 1 ano ele ainda sai progride de novão pena. ainda para Pô, fazer tudo de sabe, novo, então, o nosso Código Penal, ele é de 1940. Nós estamos em 2026, irmão. Você acha que o crime é o mesmo de nunca. 1940? O crime evoluiu, a sociedade evoluiu, as leis têm que evoluir junto, senão nós vamos ficar enxugando gelo o resto da vida, cara. A gente tem o caso aproveitando, né, que você pegou o gancho também para outros tipos de crime, a gente tem o caso também daquele indígena que foi morto, né, por 4 adolescentes há um tempo atrás, né, e hoje eles ocupam cargos públicos. Tipo, não faz sentido. Um tapa na É, cara da sociedade. porque primeiro que eles não foram condenados, né, que eram menor de idade. Mas ocupar cargo público, isso deveria ser uma coisa, né, tipo, uma coisa básica, né? Com Ó, você certeza, cometeu tal tipo de crime, você não vai, né, poder concorrer a nenhum cargo com público, certeza, com certeza. porque não faz sentido. Aí sai de lá e vira, pode virar um delegado, pode virar um advogado, pode virar um juiz. Imagina uma pessoa com esse tipo de índole, a gente sabe que as pessoas erram, mas imagina uma pessoa com esse tipo de índole, tipo, determinando, né, penas para outras pessoas talvez com crimes até Não menores, faz o né? menor sentido, Faz o né? menor Não faz sentido. o menor sentido. E você acha que hoje, né, na causa animal, a gente tem grandes representantes, né, assim como você em Barueri. Você acha que lá atrás, né, quando você não era de Barueri, nem sempre foi de Barueri, Não, né? não. Você Eu vim pra mudou cá com 8 para 9 anos, mais ou menos. 8, 9 anos. Você acha que esse fator determinante dos seus pais decidirem vir para Barueri pode ter mudado a rota da sua vida, do que você é hoje, da representação na causa animal, do cargo que você ocupa, da pessoa que você se formou?
Olha, boa pergunta. Acho que nunca ninguém me fez essa pergunta antes, mas a gente quando veio para a região aqui, né, eu era pequeno, tinha 8 anos, minha irmã tinha alguns meses, e foi uma escolha de fato para sair da cidade grande, para buscar um lugar principalmente com mais segurança. Então você vê, há 30 anos atrás, já, pô, o São Paulo já não é um lugar seguro, já não é um lugar Uhum. seguro. Então, buscou-se outros lugares para que pudesse criar os filhos com um pouco mais de tranquilidade. Você era de qual parte de São Paulo? De qual A região? gente estava no Itaim ali, Tá a aí. gente morava no Itaim. E viemos para cá. Minha mãe ainda trabalhava em São Paulo, né, Uhum. trabalhava no Fórum em Santo Amaro na época, ainda veio para cá, ficou indo e voltando todo dia. E depois que acabou indo para o Tribunal de Justiça, que aí acaba sendo as sessões mais espaçadas e tal, tem uma outra forma de trabalhar. Mas com certeza, a vinda para cá, eu acho que influenciou muito, principalmente no que eu sou hoje, nas amizades que eu tenho, Uhum. na forma como eu criei, né. Caráter a gente tem ou a gente não tem, É. mas graças a Deus eu sempre me envolvi com gente do bem aqui, amigos que eu tenho, que eu levo para minha vida até hoje, que somos padrinho do filho, padrinho de casamento, então, com certeza influenciou muito na minha carreira, a gente tá para esse lado aqui. Veio buscar qualidade de vida e acabou, né, fixando a vida inteira aqui. Com certeza. E hoje a minha vida é aqui de fato mesmo, assim, num raio de 5 quilômetros, eu tenho a minha família, os meus amigos, Tem a todo. faculdade que eu fiz, a escola que eu estudei, a minha delegacia onde eu trabalho, então e adoro, cara. Barueri, modéstia não é, a gente É, é suspeito para é falar, diferenciado, mas né? é um lugar incrível, né, aqui é Hum. Eu vi que parte da sua formação, boa parte, né, foi feita no Mackenzie, né? foi. Escola particular. Que você acha dessa diferença hoje em dia? Em Barueri é um pouco diferente, né? Em Barueri, o ensino público, ele é bem semelhante ao ensino, né? É um ensino bem superior aos outros lugares. Por exemplo, minha esposa, ela passou em medicina e a vida toda ela faz federal hoje, mas a vida toda ela fez o ensino público mesmo de Barueri, só complementou depois com um cursinho e tal, essas coisas. Você acha que quem mora em outras regiões, sem ser em Barueri, é, qual o nível de diferença do ensino privado para o ensino público de Barueri e de outros lugares, esse contraste? Olha, é assim, eu acho que, claro, eu tive a oportunidade de estudar no Mackenzie, né, uma escola, a minha filha hoje estuda no Mackenzie, então, é toda uma outra geração dos filhos dos meus amigos que estudaram lá também, que também estão tendo a oportunidade de ver os filhos estudando lá, né. Crescemos, fomos educados lá, fantástico, não tenho o que falar, me preparou super para a vida. Uhum, Eh, mas eu vejo de fato sim, a educação aqui em Barueri talvez não seja a melhor, mas perto de muitas coisas por aí, eu acho que a gente tem uma educação muito boa. A gente que anda na própria por causa da profissão de polícia, a uhum. gente anda muito, por periferia, por por quebradas e tal, em natureza do próprio serviço. E a gente a cada curva que a gente faz na cidade de Barueri, a gente se depara com uma escola. Uhum. Isso é um fato. São prédios e prédios, né, incríveis e enormes. Agora, em relação ao ensino, eu acho que sempre a gente pode melhorar. Ainda é muito melhor do que em outros lugares, né, perto de cidades que a gente tem aqui vizinhas nossas, mas eu acho que Barueri, anda por um caminho certo. Barueri eu acho que hoje é referência, né, tanto na parte No de IDEB, ensino, né? ele é Sim, referência e eu acho que, é lógico, a gente tem que buscar sempre o melhor, né, para preparar, né, os filhos para o mundo, né, para a vida, porque claro. tem muitas pessoas hoje em dia que não, elas se sentem preparadas para aquilo, mas a gente tem problemas, né, psicológicos hoje em dia que atrapalham as pessoas. Você acha que para ser policial em si, você tem que também ter que ter o equilíbrio psicológico já de fábrica, né, como a gente fala, ou tipo assim, você com o tempo isso é treinável também? Uma pessoa que é um pouco insegura, a É, pessoa porque a gente tem s muitos desse problema hoje em dia, sim, principalmente na sim. adolescência, Sim, sim, né, sim. insegurança, tal, essas paradas, Sim, e as crianças infelizmente levam para a vida isso, com certeza. né. E você acha que isso interfere, é treinável? Isso você se tornar um policial
né, principalmente policial civil, isso aumenta a sua autoestima para que você, né, preste um bom trabalho e você cresce também como pessoa? Cara, eu acho assim, eu acho que ser policial, a gente quando entra na polícia, a gente não tem que buscar um emprego. Aquilo é uma vocação, eu sempre achei isso. Ser polícia é vocação, você tem que gostar daquilo, correr no sangue e ir para cima, porque de fato falta estrutura do Estado, falta estrutura psicológica, falta estrutura material, falta estrutura financeira, falta muita coisa, muita coisa de verdade. Então assim, eu tenho exemplo no meu curso de formação lá na academia de polícia em São Paulo, de 2 pessoas que durante o curso de formação pediram exoneração, no curso, no curso profissionalizante ali, da academia de polícia, que Uhum, são, na minha época, 3 meses. Foi feito um exercício lá de uma simulação, pegou todo mundo, falou: "Olha, cada um recebeu uma arma com bala de festim, uhum, só o barulho ali, e olha, você e o teu parceiro, vocês estão entrando num lugar que era uma lotérica e alguma coisa vai acontecer, beleza?" Aí você tá lá, é um exercício, uhum, tá sendo filmado, mas você não sabe e tal. E aí, de repente, aconteceu um assalto dentro dessa lotérica e queria ver como é que você reagiria. uhum, E a ideia daquele exercício é que todos iam morrer. Todos, você policial e o teu parceiro, eles iriam morrer naquele exercício, porque uhum. por mais que você reagisse Não, em os um, caras tinha estavam um cara preparados. lá fora que ele havia ia matar você e o teu parceiro e tal. Então você queria ver como é que era esse exercício. A hora que você morreu, você ia para a salinha e via e acompanhava todo o exercício de Uhum. todos os outros colegas seus. Bom, nesse exercício, 2 pessoas pediram para ir embora, porque falaram assim: "Puta, não é isso que eu quero para minha vida, Não quero morrer não hoje. entrei, não quero", exatamente, e acabaram indo embora. Então assim, mas o que você perguntou sobre se o psicológico treina, eu acho que sim, eu acho que é um exercício diário sim, da gente rever a estrutura de trabalho, as demandas, mas acima de tudo é vocação, polícia é vocação, não venha achar que é um emprego, que isso aqui não é emprego. Tem que ser policial, é o que eu falo, sempre falo, policial, eu tenho vários amigos, né, que é da polícia, e policial é policial 24 horas, não Exato. acabou ali, 18 horas você bate o ponto e vai embora, né? Não, somos policiais É, 24 horas por dia, por isso que às vezes as pessoas falam: "Pô, mas você vai no mercado armado? Você vai na padaria armado?" Você fala: "Vou, porque se é, acontecer alguma coisa eu tenho que agir ali." exatamente. Não, e tem vagabundo que espera justamente essa brecha, né? Tem muita Exatamente. gente, por isso que eu apoio bastante, tem um meu primo que é vigilante, tem dois primos que são vigilantes. Eu apoio muito o porte de arma para vigilante. Com Por certeza. quê? Pô, não faz sentido o cara trabalhar o dia inteiro Fora do armado. horário, né, de É, fora do serviço, claro. horário. Porque não faz sentido o cara trabalhar armado o dia inteiro. Aí, por exemplo, pô, trabalha, sei lá, em uma loja, alguma coisa assim. É, você vai inibir de alguma coisa acontecer. Pô, às vezes vem vagabundo, né? Tipo, até desarmado, né? Tentar assaltar alguma coisa. Aí o cara espera você sair do serviço ali, já era, você tá desarmado. Qualquer estilete te, Com te mata, certeza. né? Quem está Então, acostumado a trabalhar com arma, armado, a arma acaba sendo uma extensão é, natural da vida. Então, igual a gente sai com o celular, pega o celular e a carteira para sair, você pega uma arma sim. e vai, porque aquilo é extensão. Claro, com muita responsabilidade, sabedoria, que é Uhum. muito ao contrário do que as pessoas pensam, né? Tem muita, você já deve ter ouvido isso, amigo, e fala assim: "Ah, se eu fosse polícia, olha, pô, eu ia matar todo mundo, eu ia..." Aham. E é muito pelo contrário, cara. A hora que você entra na polícia, que você carrega uma arma consigo, a responsabilidade vem junto. É. Então você tem que saber a hora de usar, como usar, né? E a responsabilidade que tem, acima de tudo, defender a população, Sim. né? E eu acho que só pelo fato de você andar armado já é uma responsabilidade muito grande, porque Com você, certeza, a partir daquele momento, você está responsável pela sua vida e pela vida do outro, com certeza. né? Eu sou CAC, virei CAC Ah, nas é? épocas de ouros, né? Aham, Que você podia, né, ir pro stand e tal aham. e ter ali uma arma municiada para proteger o seu arsenal ali. E eu sempre pensava isso, quando eu saía para me deslocar, às vezes a gente ia em outra cidade, alguma coisa assim, ixi, o cara me fechava, eu fingia que eu nem vi. Porque já não é se você tá armado, você pensa que a segurança é. Se a pessoa não tiver cabeça, a segurança é aquilo ali. Então as pessoas tendem a arrumar confusão. Não. E é o contrário, É você tem sempre que. alerta, estar sempre Sempre alerta alerta. primeiro de tudo, é sempre alerta. É, Nunca ser surpreendido. O policial que sim. infelizmente morre ali num assalto, em uma coisa, porque ele foi surpreendido, ou chegar em casa, né, a hora que vai abrir o portão, ou alguma coisa do tipo, é porque ele foi surpreendido. É a consciência Infelizmente, situacional, né? Você é, tem que tem, prever as coisas ali que tá, exatamente, né, que tá exato. É acontecendo. sempre E isso é alerta. difícil, né, para muita gente, porque hoje em dia tem muita distração, né?
Pô, você tá Sim, no. Antigamente você entrava no carro, o quê? Pra dirigir. Então você ia dirigir. Hoje em dia você entra no carro, tem um multimídia, tem um é isso celular aí. conectado, tem não sei o quê, E o tem trânsito para, o anda, você já pega o trânsito, celular, já olha, é isso aí aí mesmo. tem alerta, tem um monte de coisa. É onde você Então, perdeu. hoje em dia, coisas que é para facilitar acaba tirando, né, a sua atenção ali que era para ter, né? É Deixa a isso aí, gente muito com certeza. relaxado. Bom, em relação à causa dos maus tratos, né? Eu sei que, tipo, é, você, quando você entrou na polícia, não sei se você entrou já com essa consciência ou se você entrou com essa consciência e depois você, é tipo uma ramificação que você pegou essa causa ali pra Aham. você. Como que foi? Você entrou na polícia sabendo que isso já existia? Ou você descobriu que existia esse setor, né, que trata justamente disso lá dentro? É assim, o meu concurso ele é de 2011. Aí em Uhum, 2012 eu entro, faço academia de polícia, fiquei 1 ano e meio trabalhando em São Paulo no departamento de inteligência. uhum, Atrás de um computador, de um rádio, mas eu falei: "Pô, cara, não entrei na polícia pra ficar atrás de um computador não, cara, nem gosto de computador". E aí a gente conseguiu, né, a gente, pra você qualquer movimentação hoje dentro da polícia através de permuta, né, então uhum, alguém sai para você vir para o lugar dele. Conseguimos essa permuta e viemos aqui pra seccional de Carapicuíba, que é onde pertence a Barueri pertence à seccional de Carapicuíba, são 8 municípios na nossa regional aqui. uhum, E aí vim trabalhar, trabalhei na antissequestro aqui, trabalhei no setor de investigações gerais, trabalhei bastante tempo na parte de entorpecentes também, e aí há 8 anos mais ou menos, eu em 2019, 7 anos, eu vim para o meio ambiente trabalhar. uhum, De fato, é um lugar mais tranquilo, porque o crime é outro, né, o uhum, criminoso é outro, é o empresário que polui o rio, é o agressor de animal, a gente não está lidando diretamente com traficante, uhum, assassino, bandido, esse tipo de coisa. E aí, de um tempo para cá, a gente acabou se especializando aí na parte de defesa animal. uhum, Existem hoje vários mecanismos dentro da polícia de defesa, a própria delegacia de crime, uma delegacia que nem sempre existiu, uma delegacia que foi criada há alguns anos, uhum, que é a Delegacia de Crimes Ambientais. Quando lá em 98 foi feita a Lei de Crimes Ambientais, ela é de 98, uhum, passam alguns anos e existe a demanda para criar-se uma delegacia só para cuidar disso. De toda essa parte de contaminação de solo, supressão de vegetação, produtos químicos e também na defesa dos animais. uhum, Então eu acabei, de uns anos para cá, tomando conta disso aqui na nossa delegacia, não só em Barueri, mas dentro dos 8 municípios a gente atua, mas a demanda é muito grande. Hoje a uhum. gente recebe através da DEPA, que é a principal ferramenta de denúncia que a gente tem hoje no estado, a DEPA é Delegacia Eletrônica de Proteção Animal. Então, aquele boletim de ocorrência que você faz eletrônico também tem voltado para o animal, para você denunciar ali uma situação de maus tratos. Uhum. Então, dentro dos 8 municípios, isso vem para a minha delegacia. E aí a gente seleciona ali e vai atuar. Só que vem cerca de 180 denúncias por mês. Nossa. Então é muita coisa. Somos em 6 equipes na delegacia, 5 equipes, então, a demanda é muito grande, né. Então a gente acaba hoje também enviando para essas próprias delegacias de área, porque acaba tendo uma efetividade maior, Uhum. né. Pô, vem tudo para cá, para Barueri, porra, tem denúncia de Vargem Grande Paulista. É. Pô, se for para delegacia direto de lá, talvez vai ter uma efetividade maior no atendimento daquele caso. Então acabou-se a cúpula aí, acabou entendendo dessa forma. E é E perecível também, né? Você recebeu uma denúncia hoje, tipo, amanhã o exato. cachorro, né? O Exatamente. cavalo pode estar morto, né? E é isso é uma coisa que a gente alerta muito, e esse espaço que você dá aqui é muito legal para a gente falar sobre isso, sobre a consciência das pessoas, conscientizar as pessoas em fazer a denúncia de forma, efetiva e coisas que de fato demandam de uma atenção. Porque tem muita denúncia que vem para a gente também, que o cachorro latiu, o gato miou, o cachorro late mesmo, cara, o gato mia. Então a Uhum. gente não pode tirar cada vez que vem uma denúncia dessa, é um cachorro que de fato estava em situação que precisava de uma atenção urgente e acabou ficando para trás, ou acabou ficando para amanhã ou para depois de amanhã, porque tinha um monte de outras denúncias anteriores, que de fato não precisavam de uma atenção. Então a Uhum. gente pede para a população que de fato tenha um pouco mais de consciência também em fazer as denúncias, Uhum. né, para que a gente tenha mais efetividade no trabalho, entendeu? E isso é importante porque acaba, né, tudo indo para lá, aí você não precisa ter esse trabalho de filtrar, né, o que Exato. realmente é real, o que, né, e a gente estava falando aqui sobre perfis, né? Você já trabalhou com crimes, né?
teoricamente tradicionais, né? Onde você tem um perfil, pô, você olha na cara do cara, sabe que o cara é nóia, que o cara né, é Sem traficante, querer julgar ninguém, sem mas querer julgar ninguém, mas já tem uns que tem carinha de prontuário. 99%, né? Isso aí. É a cara do cara vai condizer com o que ele faz, ou até mesmo, pô, a mulher hoje em dia, né, sobre a violência, né, contra a mulher. Você olha pra cara do cara, você já vê um perfil agressivo, Sim, né, um sim. cara manipulador, tal. E nos maus tratos dos animais, tem um perfil traçado? É a mesma coisa? É mais difícil porque não tem um perfil? Qualquer pessoa pode estar sujeito a isso? Cara, é assim, ó, que hoje, falar de maus tratos, ele é muito amplo, né? Uhum, Então, o que que é os maus tratos, né? Pô, você tem agressão física, né? Chutar, espancar, bater, enfim, várias coisas. Você tem uma agressão psicológica, que é, por exemplo, você deixar o cachorro trancado num espaço de 1 metro quadrado. uhum, Pô, não, mas eu amo meu animal, eu dou comida, eu dou água, eu amo ele, mas ele fica em 1 metro quadrado, pô, então não tem espaço para se locomover. Isso daí também é um tipo de violência. Hoje, o acorrentamento permanente, que teve uma lei agora recente, do ano passado, o governador Tarcísio sancionou, sobre deixar animal acorrentado de forma permanente, já configura maus tratos. E aí vem uma questão cultural do antigamente país. era assim, né? Era Era cachorro, corda, né? exatamente, o cachorro ficava amarrado. E o cara batia no. Assim, a gente pega muito isso. O agressor, o cara que bate no animal, o cara apanhava do pai dele de paulada, de cadeirada, do Uhum. que tivesse na frente. Aí ele falou, pô, eu apanhava pra caramba, agora eu vou dar uma bica no cachorro, isso aqui é crime? Pô, eu vou pra cadeia por causa disso? E vai. E vai porque a lei fala que não pode. Então ainda existe uma questão cultural nesse país que precisa ser mudada. E eu acho que a gente muda isso com educação de base, com conscientização da população. Porque toda denúncia de maus tratos que a gente for para tirar o animal do seu tutor e levar para algum lugar, a gente não tem condição de abrigo, a gente não tem condição de local para manter todos esses cachorros. Então, assim, claro, nesses casos, a gente vai fazer isso, e é problema do poder público se virar com isso. Uhum. Agora, para que a gente resolva de fato a questão, é com conscientização e com educação de base, indo para a escola, falar com criança, falar, olha, o cachorro não pode, o gato não pode, você não pode maltratar o animal, você tem que cuidar. Se você não tem condição, não peça para o seu pai. E aí você fala com o pai também, fala: olha, não vou dar um bichinho de estimação para o meu filho se a gente não tem condição de cuidar, ou a gente não tem tempo para isso, a gente não tem local adequado. Então precisa ter uma mudança de mentalidade com conscientização e educação de base, Uhum. para que de fato a gente mude a história da causa animal no país. E o Brasil ele parece que ele troca a roda com o carro andando, né? Tipo, porque as coisas começam a mudar e as coisas não mudam, isso que você falou. Tipo, as leis estão mudando, só que não estão fazendo nada para conscientizar as pessoas. Aí, tipo, você como policial, você tem que atender essa demanda de agressão, de um monte de coisa contra animal, maus tratos contra animal, e ainda conscientizar as pessoas. Coisa que Perfeito. poderia ser feito, né, de forma, né, Pelo tipo, em poder conjunto, público, pelo pela poder. Secretaria de Meio Ambiente, por exemplo, Exatamente. né? Então, tipo, são poucos lugares. Aqui em Barueri a gente tem o CEPAD, né, que é um apoio muito legal aos, Sim, a- aos sim. animais, tal, essas coisas, mas tem município que não tem nada. Claro, Só claro, depende de ONG. E ONG claro. é bem complicado, porque a ONG não depende do governo, né? Então Meu irmão, depende. a verdade é assim, ó, nessa causa, né, a gente tem, aqui em Barueri, a gente ainda tem essa estrutura do CEPAD, que dá apoio, né, às vezes eu recebo muitas vezes as pessoas vindo falar para mim, falam, pô, Cadu, mas eu liguei no CEPAD, o CEPAD não atende, o CEPAD isso, o CEPAD aquilo. Cara, tem uma limitação, como Uhum, qualquer outro, e eu, né, eu como, né, a gente tem as protetoras, né, nesse meio da causa animal, a gente tem as figuras das protetoras que são, na minha opinião, as mais importantes na sim. causa, porque são a linha de frente, é quem vai para a rua, é quem vai alimentar animal que está em situação de vulnerabilidade na rua, é quem põe do próprio bolso para comprar remédio, ração, esse tipo de coisa. E essas pessoas, elas têm que ser ouvidas, elas têm que ser assistidas pelo poder público. Veja, o problema é, animal na cidade é um problema do poder público. A partir do momento que você tem protetoras que fazem isso de forma voluntária, pô, seria muito inteligente do poder público ajudar essas pessoas, porque ele estaria terceirizando o trabalho que seria dele para essas pessoas. Mas, pô, mas vamos ajudar com castração, com ração, com suporte, com remédio, abrigando esses animais de alguma forma, buscando parcerias, porque a Uhum, causa é muito difícil. Eu, quando as pessoas me chamam às vezes não denúncias pela própria delegacia, mas pelo Instagram, pelo meu telefone.
sabe? Cadu, pô, tem um cachorro assim, assim, assim. Eu tenho a mesma limitação que essas protetoras têm, que as pessoas Uhum, no geral têm. Porque para eu fazer o trampo de polícia, meter o pé na porta, resgatar um animal e mandar alguém para cadeia, é fácil. uhum. É o meu trabalho. E o pós? E o lar temporário, e o veterinário para testar um maus tratos, a vacinação, a castração, a microchipagem, tudo isso a gente demanda do poder Senão você público e de tirou de uma parceiros. situação e colocou em outra, né? Exato. Tipo, Então é muito difícil a causa. Então a gente tem que, de fato, é um problema que, como eu já falei, de base, que a gente tem que mudar educação e conscientização das pessoas, mas é um trabalho multidisciplinar. A gente tem que ter muitas pessoas, e eu trabalho assim, com parceiros. Por mais que eu esteja na polícia do meio ambiente fazendo um trabalho de maus tratos contra animal, eu não tenho um veterinário na polícia que vai atestar os maus tratos, então eu tenho uhum, parceiro que vai me ajudar, eu tenho parceiro que vai dar um lar temporário, que depois de tratar do animal, quarentena, vai fazer uma feira de adoção e vai colocar o bichinho para encontrar uma nova família. Se a gente não juntar forças, a gente não consegue, uhum. entendeu? É, isso é toda uma rede de apoio, né? Com Não tem certeza. como. Bom, agora a gente vai para uma pergunta polêmica, Ixi, mas é muito importante para a causa, para a visão, e isso pode ser também um divisor de águas nesse caso principalmente do cachorro-orelha. Você tem uma filha, né? tenho. Você tem uma filha, Ana Vai, Lívia? Ana Lívia, Ana vai Lívia. fazer 4 anos. 4 anos. Um beijo, hein, filha, te amo. Vamos supor você, nesse caso agora, do cachorro-orelha, você, Cadu, policial, representante da causa animal, você recebe uma ligação e fala, Cadu, a Ana Lívia, a gente ficou sabendo que ela participou da morte do cachorro-orelha e ela foi uma das pessoas que contribuiu para os maus tratos, né, que conduziu à morte do cachorro-orelha. Qual seria a sua reação? Olha, vai parecer demagogia ou hipocrisia ou qualquer outro tipo de de justificativa, mas eu acho que todas as pessoas, elas estão, e elas têm que responder a critério da lei, nem a mais e nem a menos. Seja minha filha, meu pai, minha mãe, errou, você tem a lei para atuar e para cumprir. E acima de tudo, eu acredito que a educação que foi dada de base. Uhum, Pô, jamais minha filha faria um negócio desse? Cara, eu acredito que sim, pela educação que a gente dá. Mas a gente sabe que as pessoas são influenciáveis uhum, por outro grupinhos e elas precisam ser aceitas no grupo ao qual elas pertencem para que, olha, faz isso, senão você não pertence ao nosso grupo. Olha, fuma maconha ali, ó, porque senão você não vai ser aceita. Bebe ali uma cervejinha, senão você não vai ser aceita. Então as pessoas buscam serem aceitas em grupos, né? Para serem aceitos na sociedade. Então eu acho que, independente de ser polícia ou não, minha filha, meu pai, minha mãe, meus amigos, qualquer pessoa, se eu me visse numa situação dessa, seriam colocadas à prescrição da lei, sim. E é difícil, né? Você pensar desse outro lado da cadeira, mas você ter sempre a visão que você agiria, né, de forma justa, Com né? certeza. Porque eu pensei bastante nisso também. Eu tenho um filho adolescente também, meu filho tem 15 anos, eu tenho minha filha que vai nascer em junho também, e eu penso justamente nessa situação. Cada cenário que a gente pensa que isso poderia acontecer, a gente tem mais certeza que não poderia acontecer. Porque é justamente a criação. Exato. Isso que a conduta dos pais, do tio, nesse caso, determinou que realmente os moleques são culpados. Porque você ir coagir uma testemunha, você querer passar pano por uma coisa tão absurda, né, já tem a conduta ali dos pais errada, então os filhos provavelmente vai. Irmão, ó, eu não conheço os meninos, não conheço os pais dos meninos, conheço do que eu vejo aí nas reportagens e tudo mais. Mas, ó, se os pais são capazes de estar fazendo isso que eles fizeram, de coagir testemunha, de querer acobertar, de querer corromper, esse tipo de coisa, porra, tá aí, a Uhum, resposta tá aí. Por que que os moleques são assim? Por que que os moleques são daquele jeito? Por que que fizeram o que fizeram? Porque é o espelho que eles têm dentro de casa, é esse tipo de atitude. uhum, Então, os moleques, na verdade, são reflexo dos pais deles. Me perdoe falar isso, eu uhum, nem não conheço lá, mas o que a gente vê, é. fala, porra, se os pais estão acobertando, querem isso, querem aquilo outro, para os filhos não responderem, eles são reflexo. Eles são E reflexo. essa é justamente uma das causas que muitos pais colocam, né, os filhos em escolas particulares, por exemplo. Né, aqui em Barueri não acontece tanto, tem algumas escolas que são
escolas do estado, né, que é mais precário. Desde a nossa época, a gente sabe que a Uhum. escola do estado é bem mais difícil, Sim, né, do que as escolas municipais, mas é justamente a maior preocupação nem sim, a qualidade do ensino, fechou, mas é com quem a criança está andando. perfeito. São as pessoas que estão em volta. Por quê? Não é questão de, pô, você está falando que então o pessoal que vive na quebrada não tem exemplo. Sim, é isso. Por quê? Quem vive nas favelas hoje em dia, quem vive nas quebradas, mano, tem quem como rei, assim, como né, referência? Pô, os traficantes. É isso A aí. pessoa que tá, É o cara ah, que não, venceu na vida, né? pô, o Que cara anda com o anda de carrão. Porsche e tal, não sei o que, não sei o que lá. É, Então, assim, o máximo que a gente conseguir não, né, são crianças, não, tipo, afastar essa vivência. Mas o máximo que você conseguir colocar bons exemplos do lado, que não, no caso não é o caso dessa família, né? É melhor para a com, cer criança, porque no futuro, assim, a gente vai ter um adulto problemático, com certeza, né? cara. Então, hoje em dia também, aproveitando esse gancho, é, como que é tratado na polícia hoje em dia o pós também do agressor? Porque assim, só para contextualizar, eu pesquiso algumas coisas sobre psicopatia, traços, né, sociopatas, tal, essas coisas assim, porque eu gosto de série policial, justamente tipo Dexter, essas coisas relacionadas a isso. E eu vejo que tem um padrão que o psicopata ele começa, né, matando animais, né? É isso aí. Então, tem essa questão também. E a gente já viu que a lei é frouxa, né, em relação a isso. Pô, o cara vai ficar 4 anos preso, ele vai sair e vai matar de novo, porque ele é um psicopata. Tem um pós pros caras também, tipo assim, pô, alguém que analisa e fala, não, esse cara é psicopata, ele não pode ficar, né, na rua, porque futuramente ele vai matar um ser humano também, vai continuar matando animal. Tem isso ou não? Então, em relação ao crime de maus tratos, não, porque a lei ela é muito branda e a Uhum, gente precisa mudar isso. Então, hoje, a maior pena que a gente tem de maus tratos é de 5 anos de reclusão, se cachorro ou gato, podendo até ser dobrada essa pena, caso o animal venha a morrer, esse tipo de coisa. e não fica, né? A Não maioria dos casos fica, não não fica fica, os não 5 fica. anos, né? Não, mas você pegar uma pena de 30 anos hoje, você vai cumprir um sexto, por causa de progressão de regime, que é outra coisa absurda na lei. Cara, você foi condenado a 30, é 30, irmão. Não Uhum. é 30 menos um sexto, menos 2/3 para crime hediondo. É 30, cara. Entendeu? Ah, bom comportamento. Bom comportamento é o mínimo que você tem que ter dentro da cadeia. Uhum, Então hoje, assim, existem exames criminológicos que são feitos aí por parte da perícia, onde avalia a possibilidade dessas pessoas deixarem a cadeia ou não deixarem a cadeia, progredir de regime ou não progredir de regime. Mas hoje a gente tem, a legislação foi alterada aí no pacote anticrime, na época do governo Bolsonaro, Sérgio Moro, a gente passou da pena máxima não pena máxima de você pode ser condenado a 500 anos, uhum, matou X pessoas, você pode ter somam-se as penas, mas de fato, atrás das grades, a gente passou de 30 para 40 anos. Então uhum, hoje o tempo máximo que se fica atrás das grades são 40 anos. Então se você for doido, você vai ficar 40 anos, depois você uhum. vai para rua. É isso. 40 anos, assim, atrás das grades é um tempo razoável, eu até acho, porque, né, visto que a pessoa, ela começa a cumprir pena com 18 anos, da maioridade, Uhum. por 40 anos, ela vai sair com quase 60 anos de idade lá. Recuperado ou não, não sei, porque hoje É. atrás das grades é a Na maioria escola do das vezes não, crime, já é a era. escola do Se o crime. cara não for, ele vai É, virar. exatamente. Então, mas existem exames criminológicos que são feitos por parte da polícia científica, da perícia técnica, que vão avaliar as condições dessas pessoas aí que são psicopatas e tal. Uhum, Tá, porque hoje também na legislação você ou cumpre pena ou você é internado, né? Por exemplo, se o cara matou o outro e foi comprovado que ele é um cara inimputável, ele não sabe o que ele está fazendo porque ele tem algum tipo de psicopatia, alguma coisa, ele não recebe, ele não vai cumprir pena, ele vai medir, ele vai cumprir outro tipo de pena. E uhum, aí esse outro tipo de pena, que é a internação, por exemplo, isso é indeterminado perante a legislação, de uhum. tempo. Então ele só vai ser colocado em liberdade após um exame criminológico Que vai que vai determinar. avaliar se ele está apto a deixar ou não o sistema ali. Uhum. Bom, a gente já está partindo para o final, mas vamos fazer algumas últimas perguntas aqui, que são bem importantes em relação à sua carreira em si, né? Que é o que mais a gente tá Legal, comentando assim. Família é importante, né? Que é a base, você teve claro. base dos seus pais,
né, foram bem-sucedidos também nas suas carreiras. Agora deve estar. Eles estão aposentados agora ou não? Tá Não, não, ainda não, ainda não. Continuando É, nativa. tão nativo É, não ainda. tem como, né? O pessoal da antiga trabalha até o último, né? É, E também tem os valores que você está passando para sua filha, sua filhinha, né? Que é pequena ainda, mas já está crescendo num bom lar. Sua esposa é advogada, sim. né? E está criando todo um ecossistema, né? Para o futuro também, né? Para um futuro dela também, né? Parecido com o que você teve de criação. Hoje em dia a gente tem muitas dificuldades. O que que você deixa para as pessoas que hoje perderam um pouco de credibilidade com a polícia, principalmente, isso eu tô falando da polícia, né, polícia militar, e que sonha em ser um policial civil, e o que que eles precisam fazer? Quais os primeiros passos? Precisa decidir tão cedo igual você decidiu, ou tipo, a pessoa pode simplesmente ter essa visão de, pô, agora eu quero. Ela consegue ainda correr atrás do prejuízo ou não? Eu acho que sim, cara. Eu acho assim, eh, sempre houve uma vamos para o poder, vamos para a iniciativa privada ou para a iniciativa pública, né. O bom do concurso público, ele é uma coisa que te traz estabilidade. Uhum, Então faça chuva, faça sol, cara, seu dinheirinho tá lá no final do mês, você entendeu? E uhum, você não vai ser mandado embora, a não ser que você faça a maior meleca do mundo. uhum, Então, a principal questão do concurso público é a estabilidade. E aí a gente vem para qual concurso público? Pô, se você for ver hoje, por exemplo, um escrevente do judiciário, que é aquele cara que fica lá do lado do juiz escrevendo lá, não sei o quê, pô, o salário dele é quase 2 vezes maior que o de um policial de início de carreira, uhum, num policial militar. Pô, então como emprego, aquilo lá é melhor. uhum, Mas, pô, você pega um cara que tem vocação para ser polícia, o cara consegue ficar do lado de um juiz sentado no computador digitando, puta, cara, o cara quer ir pra rua, o uhum, cara quer defender a sociedade, custe o que custar. Então, assim, é muito difícil, mas hoje existem bons cursinhos aí, online ou até presenciais, que as pessoas estudam, a prova cada vez mais é mais, pô, a minha é de 2011, o meu concurso, eu concorri com 330.000 pessoas e foram 330 vagas. Eu passei lá atrás, mas eu passei. O Mas importante é foram, estar entre eles, né? entre o primeiro e o último não mudou nada. Mas foram 330.000 inscritos, né, então é muita É gente muita ali gente. por quê? Talvez porque estejam em busca de um salário um pouco melhor e acima de tudo a estabilidade. Pô, hoje a gente vê aí pessoas, que se formam advogados, engenheiros e vão para o mercado de trabalho, poxa, talvez se frustrem um pouco com a questão salarial e tudo Uhum, mais. Talvez por isso que hoje a gente tem tanta gente querendo prestar concurso público como emprego, não uhum. como vocação. Então isso tem que ser muito avaliado. Mudar a mente, né? E você acha que essa vocação sua, a sua posição hoje como policial, mudou o Cadu como pessoa? Quem é o Cadu como pessoa e o Cadu policial? Cara, com certeza, irmão. Sabe por quê? Eu sempre falei isso, principalmente quando eu estava trabalhando na parte de entorpecentes. Graças a Deus, como você mesmo já disse aqui, graças a Deus, eu tive uma vida boa, cara. Eu não Uhum, posso me queixar de nada. Eu tive a melhor educação, eu tive a melhor criação que uma criança pode ter, nunca me faltou nada. E a polícia me proporcionou enxergar algumas coisas uhum, que, se não fosse a polícia, eu jamais iria conhecer. Eu jamais iria ver uma mãe chorando por um filho traficante com 16 anos de idade, grudada na grade, assim, falando: "Meu filho, onde eu errei? Eu tenho 3 empregos, eu saio de casa às 3 horas da manhã e volto à meia-noite e você tem tudo". E o menino tá bem vestido, cara, tá com tênis bom no pé, camiseta, arrumadinho, e a mãe fala: "Onde eu errei, meu filho?". E aquilo parte o coração, cara. Então, nunca, se não fosse a polícia, eu iria ter um tipo de relacionamento desse, conhecer esse lado da vida. uhum. Então a polícia, ela me fez, eh muito mais humano. Eu acho que a palavra é essa. Eu mesmo por ser policial, e às vezes as pessoas acham que policial não tem coração, só quer bater, existe, né, a mídia inclusive quer sempre colocar isso por parte do policial, Uhum. o policial matou, o policial É. subiu na favela e matou não sei quantos. O policial tá lá para se defender, pô, tá Uhum. para defender a sociedade, você entende? E aí, quando o policial é morto, não tem tanta repercussão. Exato, É. direitos humanos é para o bandido, nunca é para o policial. O por que que tem auxílio reclusão hoje, cara? E o auxílio vítima? E a família É. que a vítima morreu, cara? Pô, não merece nada. Então a gente tem que mudar esse tipo de coisa, sabe? Uhum. Então a polícia ela me fez enxergar algumas coisas que jamais eu enxergaria
pela minha condição de vida que eu tive, cara, graças a Deus não me faltou nada, eu jamais enxergaria, teria contato com certas coisas que hoje eu tenho. E isso me fez me tornar muito mais humano, sensível, e a minha, sei lá, não sei se eu falar de missão, porque isso talvez seja muito amplo, mas eu acho o seguinte, cara, nós vamos morrer, cara. Você vai morrer, eu vou morrer, todo mundo aqui vai morrer um dia. Isso não me preocupa, porque isso é um fato. Uhum. Nós vamos morrer. É, O que me preocupa é o que eu faço da minha vida enquanto a minha esse morte não intervalo. acontece. Exatamente. E aí o que que vale? A gente vai morrer, a gente vai estar deitado num caixão lá, mas o meu filho vai estar aqui, o meu neto vai estar aqui, os meus amigos, as pessoas vão estar lá. Então é o legado. O que que você fez? O mundo se tornou melhor porque você existiu? Se tornou, porque eu fiz isso, isso, isso. Então eu cumpri a minha missão aqui, entendeu? Eu penso dessa forma. É isso. Eu acho que não importa a situação que você estiver hoje em dia, vocês não estão mais ferrados do que o futuro pretendente namorado da Ana Lívia. Vai passar pelo tribunal antes Não, de, mas né? tá longe ainda, faltam uns 40 Tá anos longe, ainda. mas você se preocupa, né? Porque eu já tô preocupado, a minha tá na barriga ainda. Ah, Mas é legal, é o que eu falo pra minha esposa, a gente ter filha, né, ter filho, são dois problemas diferentes, você ter filho homem e filha mulher. Porque o filho homem, você tem que se preocupar o dobro pra você colocar um homem realmente no mundo, né? Pessoa que vai tomar atitude, que não vai ser um bosta com a pessoa que ele arrumar pra namorar, que vai tomar atitude, iniciativa, é totalmente, né, diferente de criação de menina. E a menina, você estruturar ela desde do início, você nosso papel de pai é dificultar para quem, né, para quem vir como pretendente, com né? Então a certeza. gente tem essa visão, né, de colocar a régua lá em cima, né, como imagem de homem para a criança crescer e ter aquilo como referência, né? E hoje em dia é muito difícil, A né? gente, a gente não pode querer menos do que a gente dá para É nossa isso, filha, não é isso? é isso. É isso, isso é muito importante. Então, Cadu, é isso. Eu queria agradecer a sua presença Claro. aqui. Cara, o trabalho que você faz em Barueri só vai, né, expandir, conta com o meu apoio, Obrigado, né? irmão. Sempre a gente tá, né, na correria, mas a correria sempre a gente dá uma parada pra gente, né, se ajudar aí também, no que você precisar. E deixa um recado pro pessoal que gosta da causa animal, Claro, que é de Barueri, que se sente representado, o que que eles precisam fazer, suas redes sociais e com certeza. solta o coração aí. Irmão, ó, em primeiro lugar, obrigado, cara, de coração mesmo. Esse espaço que você está dando aqui é muito importante, principalmente de forma regionalizada aqui na nossa Uhum, cidade de Barueri mesmo. É muito importante e só tenho a agradecer. Eu sei que você faz um trabalho fantástico aqui. Na causa animal também, eu sei uhum, disso. E junto ao conteúdo divertido que você traz, mas ao mesmo tempo informativo, sabe? Trazendo sempre, primeiro tirando risada das pessoas, uhum. porque cada post, cada vídeo que eu vejo, eu morro de rir sozinho lá em casa. Então é muito legal e a forma como você faz de forma leve é muito bacana, porque a gente precisa disso. Hoje a vida é muito pesada, é só desgraça, é só tragédia. A forma como você faz é muito legal, cara. Então você está de parabéns. Quanto à nossa causa aqui em Barueri, eu te convido a conhecer a nossa delegacia lá, a Delegacia do Meio Ambiente. Nós estamos na Rua Turmalina 292, no Jardim dos Camargos, aqui em Barueri. Não é uma causa fácil. Você que é protetora, protetor, que gosta da causa, você sabe o quanto é difícil, o quanto é desgastante, mas a gente precisa de pessoas boas, de pessoas Uhum. unidas em prol da causa, que de fato querem fazer a mudança. Já falei, educação de base e conscientização da população é o mais importante e é o que de fato muda a história. Só que isso às vezes é lá na frente. Então, talvez não tenha tanto interesse por parte de algumas pessoas fazer isso neste momento, porque não vão colher o fruto disso. Mas, a gente como, né, eu não falo nem como policial, mas a gente como sociedade civil mesmo, Uhum. de se organizar de uma forma a passar essa corrente para frente, a entender, a combater os maus tratos. Cada um que você fala, que você comenta, que isso torne uma corrente, a gente consegue resultado nisso. Então, olha, se vocês precisarem denunciar, a gente tem a DEPA, Delegacia Eletrônica de Proteção Animal, lá no site da Polícia Civil. É uma ferramenta, uma das mais, importantes e eficazes aí no combate. Tem a nossa delegacia lá, na Turmalina 292 aqui, 4198-6308, telefone da delegacia. E tem as minhas redes sociais também lá, Cadu_Barueri. Pode me chamar, eu recebo denúncias por lá também, Uhum. dentro da medida, dentro do que a gente pode fazer, a gente
com os parceiros que a gente tem, Eu a já gente envio tudo pelo direct. Recebo, já é, encaminho. a gente vai dando atenção. É muito difícil, vocês sabem que para todo mundo é muito a mesma dificuldade que eu encontro, é a mesma dificuldade que o protetor encontra na rua também. Uhum. Vamos pegar o animal, vamos levar para onde? Não tem para onde levar. Então é muito difícil, mas não é por causa disso que a gente vai parar o trabalho. Nós vamos seguir em frente e conta comigo. Todos os casos de maus tratos aí, o que vocês precisarem. E não só nisso, Paulo, é importante dizer, e faço questão de dizer Uhum. disso também, nas minhas ações de resgate de animal, nem sempre os maus tratos ali demanda de uma maldade da pessoa. Uhum. Às vezes, os maus tratos encontrados ali é reflexo de uma família mal estruturada financeiramente, psicologicamente, algum tipo, sabe, de mazela que está implantada ali. Então, eu busco fazer um trabalho social por trás disso, né, Uhum. muitas pessoas não sabem, mas eu acho que é importante, né, as coisas Sim, boas que a gente faz na vida, a gente tem que divulgar mesmo. sim. Então, eu encontro uma situação de maus tratos, mas existe uma família vulnerável por trás, que a situação do animal é reflexo daquela família, É. eu volto lá na semana seguinte, no dia seguinte, com a minha equipe, e falo: "Ó, tá precisando de uma cesta básica, você tá precisando de uma consulta Porque médica, às você vezes nem tá". a família tem o que comer, né? Por isso que Exato, o várias cachorro, vezes né? eu peguei, várias vezes, várias vezes. Então a gente tem seria muita hipocrisia da minha parte também, olhar só o animal e deixar o ser humano de lado. Então isso é importante dizer, a gente sempre faz um trabalho social por trás, através de pessoas que nos ajudam aí também com cesta básica, com cobertor, com material de limpeza, material de higiene, vários parceiros, empresários também, que sabem da minha causa, sabem da minha luta e acabam ajudando a gente consegue passar essa corrente para frente. É isso aí. Então sigam o Cadu nas redes sociais, já falou aqui pra vocês, sigam nas redes sociais, dá muito like nesse vídeo e se você tiver alguma coisa, né, para alguma denúncia, pode mandar pro Cadu, o Cadu sempre de prontidão, eu encho o saco dele no direct lá, mando mensagem e tal, quando alguém manda pra mim, porque meu Instagram também é tipo uma central de Barueri, É, né? né, é Todo mundo verdade. manda pra mim, antes de mandar pro vereador, manda pra mim. E a gente se unindo, a gente consegue fortalecer cada vez mais essa causa. Não vamos esquecer do caso do cachorro-orelha, que é muito Com importante, é um certeza. caso que a gente foi para as ruas, né, a gente entrevistou pessoas lá também, lá Na na Paulista. Paulista. Fizemos depois também um vídeo, um meme que eu fiz que bombou também, tá valendo quase 500 mil lá, né, sobre a polícia de Santa Santa Catarina. Catarina, e isso não é criticando a polícia em si, o Cadu sabe, mas a conduta da polícia, que nem Claro. todos, nós somos seres humanos, né, nem todos temos a mesma conduta, e a conduta está sendo totalmente É o apelo divergente. social, é o apelo social e Social, tem que ter para mesmo. que isso não seja esquecido como muitos casos foram esquecidos no Brasil. E é isso aí. Já falou as redes sociais, todo mundo segue aí, depois eu vou conferir, vocês estão seguindo mesmo? E esse é o Pode Cria, o podcast, o primeiro podcast de rua de Barueri dentro de um estúdio. Tamo junto e até a próxima.